Fala, empreendedor da comunicação visual. Tudo bem com você? Bom, estamos novamente aqui porque recebemos um comentário num vídeo nosso, numa live nossa, que eu considerei como um comentário ninja samurai. Sabe aquela pergunta que tu lê e tu olha assim, caramba, olha a pergunta desse cara. Sempre que isso ocorrer, eu vou separar essa pergunta e vou gravar uma aula específica sobre essa pergunta ninja samurai. Então vamos lá, vou trazer a pergunta para vocês. Tá aí, a pergunta foi do Juliano Russo. Ele fala assim, Rafael, mais uma dúvida. Sim, se mais uma pergunta do Juliano for considerada ninja samurai, eu acho que ele vai poder pedir música no Fantástico. Vai ser a terceira pergunta que ele vai ser aceita por ele. Então vamos lá. Quando eu monto o relatório de ponto de equilíbrio, como você ensinou, onde coloco o valor da matéria-prima, mão de obra, lá onde é que eu identifico o lucro da venda e a contribuição marginal total, acumulado, etc. Pergunta é grande, tá, gente? Quando eu tenho uma OS de refação ou retrabalho, eu considero também o gasto naquele trabalho, certo? Por exemplo, uma OS de refação, o valor total foi 900 reais de custo, 100 reais de matéria-prima e 800 reais de mão de obra. Quando eu coloco esse valor na planilha, devo colocar que o meu prejuízo foi de menos 900 reais? Ou seja, vejo que esse valor negativo de menos 900 prejudicou o alcance do meu ponto de equilíbrio, certo? Se a minha capacidade produtiva, por exemplo, é de 500 horas mensais e a minha hora custa R$ 80 pelo sistema RKW, só nesse trabalho vejo que tenho 2% de capacidade produtiva comprometida apenas com uma refação, certo? A minha dúvida principal é se devo considerar esse valor total, menos 900, como prejuízo. Bom, gente, olha que pergunta incrível, né? Uma pergunta grande, claro, por isso ela vai ter que ser fatiada e respondida por partes. Vamos lá? Bom, eu separei a primeira parte onde ele pergunta se ele deve considerar esses 900 reais como prejuízo no ponto de equilíbrio. E o que ele está falando? Nós temos uma tabelinha assim, onde é que a gente vai lançando cada venda que a gente faz, quanto que foi de lucro, quanto que foi a média do lucro, percentual nesse caso, o valor da contribuição marginal e a média do percentual da contribuição marginal. E aí a gente vai armazenando, tem o custo fixo lá, quanto que eu armazenei de contribuição marginal e quanto que está o meu lucro real. Ele está perguntando se eu devo considerar esses 900 reais como um prejuízo aqui. E depois ele pergunta também se a capacidade reduz com retrabalho, tipo, eu só com esse retrabalho eu perdi 2% da minha capacidade. Então vamos começar respondendo essa primeira pergunta. Eu devo colocar o prejuízo no ponto de equilíbrio, PE aqui é ponto de equilíbrio. Então olha só, vamos começar montando a proposta dele, ó. O que ele disse? Ele disse que ele gastou, eu dei um nome aqui de impressão, mas vamos botar assim, ó, mão de obra, tá? Que ele gastou 800 reais. Sendo 80 reais a hora, por exemplo, tá? E que de matéria-prima ele gastou 100 reais. Então deu um custo produtivo total de 900. Se ele fosse ter uma refação, seria 900 reais a despesa que ele teria. Mas eu estou simulando a venda natural que ele fez para o cliente dele. Digamos que ele colocou 12% de imposto, não tinha comissão, o cliente pagou à vista, daí não tinha custo de cobrança. Então o lucro dele foi de 20%, e ele botou 20% de lucro. Então o preço final de venda dele ficou esse aqui, ó, 1.323,53. Só que o que ocorreu? Ele não gastou 900 reais. De fato, ele gastou 1.800 para produzir, porque ele teve que dobrar aqui, ó, essa quantidade, tanto de mão de obra quanto de matéria-prima. Só que esse preço aqui, ó, que tem uma fórmula para calcular, vai ter que ficar inalterado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar só para eu utilizar de exemplo depois. Daí, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou botar a mão de obra mais uma vez aqui, e essa aqui vai ser a questão do retrabalho,
tá? E eu também vou colocar a matéria-prima novamente aqui, que essa é a parcela do retrabalho. Então, de fato, o que ocorre? Ele gastou 1.800 para vender e teria que vender a 2.647,06, mas não pode, foi erro dele, vai ter o retrabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a minha margem de lucro até este valor aqui chegar a esse cara aqui. Eu utilizo uma função, deixa eu só copiar esse valor, do Excel aqui dentro, ó, em dados, teste de hipóteses, atingir meta, tá? Agora vocês pesquisem aí no YouTube como funciona para usar o atingir meta. Eu vou alterar o nosso lucro aqui. Ó, o que aconteceu? Ele disse que a nossa margem de lucro ficou em menos 48%. Por quê? Porque ele teve que manter esse valor aqui dos 1.323,49. No ponto de equilíbrio, o que interessa para o ponto de equilíbrio? A gente já viu nas aulas anteriores, que é a contribuição marginal. É esse valor aqui que eu estou armazenando que me interessa para atingir o ponto de equilíbrio e não o lucro, porque o lucro vai ser o resultado só no final, depois que eu paguei o meu custo fixo. Ó, aqui está todo ele lançado aqui, ok? Então, vamos calcular aqui na proposta quanto que ficou a contribuição marginal. Lembrem, a contribuição marginal é a soma da mão de obra mais o quê? Mais o lucro. Neste caso, um lucro que é um prejuízo, né? Então, nós vamos calcular aqui. Primeiramente, a mão de obra nós temos lá em cima. Deixa eu calcular o lucro, que foi quanto? Esse valor aqui vezes 48%. Tá aqui, ó, 635,29 negativo. Então, foi um prejuízo. Tá? Aí, quanto que ficou minha contribuição marginal? Vamos somar. É o quê? A mão de obra mais o lucro. 964,71. Então, agora eu começo a responder a pergunta dele, tá? Quando eu for preencher o ponto de equilíbrio, eu coloco só os R$900 como negativo lá que eu tive, e aí ele vai reduzir esse valor? Eu digo que não. Por quê? Porque uma parcela desse valor eu estou cobrando do cliente, ó, eu não vou entregar tudo de graça para ele. Por quê? Porque se esse cara tivesse dado lucro, ó, vamos fazer uma cópia aqui dela. Olha que interessante. Se eu fosse fazer sem o retrabalho, ele daria o quê? Ó, eu vou tirar fora aqui e vou tirar fora aqui. Olha o que aconteceria com uma margem de 20% que a gente tinha estabelecido, 1.323. Então, aqui foi um lucro, ele daria de R$264 e eu estaria colocando lá na contribuição marginal um valor de 1.064,71. Só que, se eu fosse colocar aqueles menos 900, mesmo assim eu teria contribuição marginal. Então, o que acontece? Ó, isso aqui seria a contribuição marginal e mais o lucro, porque eu estou cobrando, está uma parcela, ele está pagando para mim de contribuição marginal. Só que, como eu tive retrabalho, essa parcela vai ser um pouquinho menor. Por quê? Porque eu vou ter que usar uma parcela dela para pagar o prejuízo que eu tive. Sim, ao final do período, se todos os trabalhos que tu fizer for com retrabalho, e eu já vou mostrar, vai dar prejuízo no final do mês e nós vamos enxergar isso, tá? Então, o que acontece? Na hora de preencher o ponto de equilíbrio, o que nós vamos fazer? Ó? Valor de venda, vamos copiar para cá, ó. Vamos lançar aqui a venda 3, vai ser o cliente Juliano, venda 3, foi na data de hoje, 20/1/2021, e o valor da venda, vamos confirmar aqui, com o retrabalho, até aí, ó, nós vamos preencher aqui normal, ó, valor da venda, quanto que foi o lucro, ó, aqui já começa o pepino, ó, esse aqui foi o lucro. A gente vem aqui, mas não é o lucro que vai nos interferir na hora de calcular o ponto de equilíbrio do lucro real final, não pontual.
o que nos interessa é a margem de contribuição. Então, a gente vai pegar aqui o que? A margem de contribuição. Ok. E eu vou colar aqui a margem de contribuição, que sim, tem um valor inclusive alto, mas por quê? Porque a gente baixou tanto o valor que a mão de obra está impactando bastante nesse trabalho. Então tá, o que que acontece aqui? Se a gente verificar, ó, eu vou deletar esse cara, olha quanto é que tá aqui, ó, tá 23 mil de prejuízo, isso é, tá tomando 23 mil de prejuízo. Quando eu deleto, o prejuízo está maior, ó, tá vendo, ó? Por quê? Porque uma parcelinha veio e contribuiu ainda. Só que não vai ser o suficiente, vocês vão entender agora, ó. Se eu fizesse uma venda de toda a capacidade, tá? Se eu não tive retrabalho, eu vendi toda a minha capacidade e eu botei 20% de lucro, o que que aconteceria? Quanto é que seria o meu lucro nominal dessa venda? Que é com toda a capacidade, né? Ó, seria esse valor aqui, ó. Esse. E a minha contribuição seria de quanto? Seria o quê? O meu lucro mais a minha mão de obra, ok? Tá aqui, ó, minha contribuição marginal seria 100 mil. Esse que deu retrabalho foi 964. Então, olha só. Quanto que é o meu custo fixo? Vamos pegar lá. Vou vir aqui no custo fixo, ó. Valor do custo fixo tal. Ok. E quanto foi que eu consegui armazenar de contribuição? Lembra que o lucro que tá aqui, ó, o lucro é o quê? O lucro é o custo fixo menos a contribuição armazenada. Então, eu venho para cá, ó, custo fixo e contribuição armazenada. Então, o lucro ficou em quanto? Contribuição armazenada menos o custo fixo. Ficou em quanto? 22 mil, que foi exatamente o valor que eu coloquei aqui. Beleza? Então, tá. Só que vamos pensar que o quê? Ao invés, eu vendi tudo. Ninguém ficou parado um segundo. Só que por quê? Porque a metade do tempo eles ficaram produzindo o trabalho e a outra metade do tempo eles ficaram refazendo ele. Que foi no nosso caso aqui, ele fez, mas depois teve que fazer de novo. Então o que que acontece, ó? Eu reduzi aqui pela metade a venda, ó, tá vendo, ó? Eu somente fiz a metade produzido. E olha quanto é que seria o meu faturamento com essa minha venda. Eu fiz a venda. Daí tu vai dizer assim, sim, Rafael, e ainda sobra 50% do tempo para eu trabalhar, porque eu vendi só a metade. Só que essa outra metade, o pessoal vai ter que ficar trabalhando para fazer o retrabalho desse serviço com a capacidade pela metade, ou total, que vai ser agora. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou copiar o valor, porque o valor eu não vou poder mexer, ó. Eu vou copiar o valor e vou colocar ele aqui embaixo só para eu não esquecer ele. Tá aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou botar toda a capacidade aqui, ó. Vamos jogar toda a capacidade. E aí estaria o quê? O nosso valor de venda, que nem nós temos lá. Só que eu não vou poder vender esse valor, eu vou ter que vender esse valor aqui. Porque foi esse o valor que eu fechei. Foi erro meu, imperícia minha que tive retrabalho. Aí eu novamente vou utilizar aqui o teste de hipóteses. Vou fazer esse valor chegar aos 57 mil, que é o valor da venda. E vou alterar o quê? O meu lucro, ó. Tá aí, ó, os 48% que era do nosso exemplo. Então, o que que acontece, ó? Se a gente verificar, eu vendi toda a minha empresa, toda a capacidade, ninguém ficou parado um segundo, que nem aqui, ó. Só que a metade do tempo eles ficaram fazendo o trabalho e a outra metade eles ficaram refazendo o trabalho. Então, eu faturei só esse valor. Se eu copiasse essas informações lá para o ponto de equilíbrio, exatamente isso, ele ia me mostrar o prejuízo que eu vou calcular para vocês agora, ó. Que tá aqui, ó. Quanto que foi o lucro? Este valor aqui de venda vezes esse cara aqui. Tá aí, ó, 27 mil negativo. Lucro, que na realidade é o quê? Prejuízo. Tá? Quanto que foi, então, a nossa contribuição? É o quê? A soma da nossa mão de obra mais o nosso lucro, ok? Tá aqui, ó, nossa contribuição marginal foi de 50 mil. Sim, de fato, eu consegui armazenar 50 mil. Lembra no exemplo lá? Ele armazenou R$ 964. Aqui eu estou armazenando 50 mil. Eu cobrei um pouco de contribuição marginal do cara. Eu consegui armazenar um pouquinho. Não foi tudo prejuízo. Só que o que acontece? Quando quer fazer que nem no nosso exemplo que a gente fez, se eu não me engano, aqui, ó. Quanto que é o nosso custo fixo? Vamos lá. Custo fixo de
77, ok? Lembra que o lucro ao final do mês é o quê? Lá no ponto de equilíbrio, ó, é o quê? O valor armazenado menos o custo fixo, por isso está nesse valor aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu vou pegar o meu lucro final, que aí é já calculado com base no ponto de equilíbrio, é o quê? É a minha contribuição marginal menos o quê? O meu custo fixo. Tá aí, R$ 27.464,92 de prejuízo, que é exatamente o valor de cima. Então, em relação à tua resposta número 1 aqui, tu não deve lançar no ponto de equilíbrio os R$ 900 negativo aqui, como se estivesse reduzindo, em vez de tu armazenando um valor, tu reduzindo esse valor. Tu vai fazer o quê? Tu vai lá na tua proposta, tu vai botar o realizado dela, que tu teve esse aqui, só que tu vai reduzir ao valor, tu vai manter o valor de venda para o teu cliente e ele vai te dar uma nova contribuição marginal, porque sem esses caras, lembra, ó, a contribuição marginal vai subir aqui, ó, repare esse valorzinho aqui, ó, ela vai subir, ó, esse seria o valor que ele vai armazenar. Claro que eu teria que manter aqui os 20%, ó, ela ficou maior, tá vendo? Mas não é o que nós vamos fazer, ela contribuiu um valor menor. E aí, ao longo do período, a gente vai botando de pouquinho, 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 a gente vai ver que vai dar um montão ao final, quando a gente for verificar o total armazenado, que é o que ocorreu aqui, que deu 27 mil de prejuízo se eu vender 50% da minha capacidade, né? Ou vender 100% da minha capacidade, só que a metade eu não consegui cobrar porque foi retrabalho meu, tá? Então, essa primeira pergunta que tu fez, tu não vai colocar os R$ 900, tu vai colocar o saldo que vai ficar da tua contribuição marginal depois de tu lançar o retrabalho. E aí ele fala assim, a capacidade reduz com o retrabalho, ele falou lá em 2% de redução da capacidade produtiva, porque ele disse, eu tive que usar o pessoal para trabalhar, e a resposta é sim, ela reduz, que é o mesmo caso, ó. Aqui eu tive uma redução de 50%, então vamos dizer assim, da capacidade, o que eu chamei de retrabalho, entendeu? Por quê? Porque tu vai trabalhar todas as horas, só que tu vai conseguir cobrar só a metade das horas, porque a outra metade tu vai ter que estar produzindo. Então sim, essa tua resposta aqui está correta, reduz a capacidade mesmo que vocês vão ter que trabalhar. Então, gente, se tu olhou algum vídeo, tu ficou com alguma dúvida, inclusive neste mesmo vídeo ou em uma outra live, um outro material que nós temos aqui, embaixo tu vai deixar um comentário e se essa pergunta for uma pergunta samurai, ninja samurai, eu vou gravar um vídeo especialmente para resolver e tirar essa dúvida que pode ter ficado. Essa dúvida do Juliano foi incrível, ele foi no detalhe do detalhe do detalhe. Por isso, ela foi considerada uma pergunta, um comentário ninja samurai. E aí, você também vai fazer o seu comentário? Ficarei aguardando aqui, vou revisar um por um deles e terei o maior prazer em gravar um vídeo especialmente para você. Até a próxima!